Hoje eu quero conversar com vocês sobre um camarada que para mim eu não vou dizer que é meu preferido, mas um dos grandes que me atrai muito a atenção. Vamos ver um homem, eu quero falar de autoridade total, pois é o que o Paulo me parece ter reconhecido em sua vida. Eu queria que colocasse para mim Gálatas 2:20. Coloca para mim. Paulo é alguém que entendeu que não dava para abrir concessão, que Deus não ia dividi-lo com ninguém, que ou eu estou dentro ou estou fora, quando o assunto é Deus, é 8 ou 80, o Espírito Santo tem ciúme e não vai negociar nosso estilo de vida, né, com ninguém. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quando nós vamos em Jerusalém, uma das coisas que eu acredito que a maioria dos guias, creio que propositalmente faz, é nos instruir por que é que Jesus fazia milagres, por que é que Jesus curava pessoas, por que é que Jesus fazia multiplicação dos pães, qual era o motivo de Jesus fazer essas coisas. O motivo era único: fazer com que as pessoas fossem ouvi-lo. Quando nós olhamos Jesus chegando em determinados lugares, e uma aglomeração de 4, 5 mil pessoas, 7, 10 mil, como queira, ou que seja 200, 300, 500, como? Que atrativo faria com que essas pessoas andassem a pé, entrassem em seus barcos, se deslocassem quilômetros para ver Jesus? Simplesmente para ouvi-lo? Não. Os milagres, as curas, as manifestações, os cegos, os coxos, os surdos, os mortos, os endemoninhados e tantas outras situações tinham um único propósito: saiam de suas casas e venham ver aquele que pode realizar coisas extraordinárias. Mas junto com o extraordinário, vocês vão ouvir uma palavra que vai mudar a vida de vocês. O propósito sempre foi esse: acessar uma palavra. Se ela seria obedecida ou não, aí era escolha do ouvinte. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos? Sim, os conheço e pratico desde a minha mocidade. Então ainda lhe falta uma coisa: vai, vende tudo que tu tens, dás aos pobres, aí então terás um tesouro no céu, vem e me segue. Ele disse: não, isso não me interessa. Não me interessa. Essa é a história do jovem rico. Ele recebeu as informações, mas depois de receber as informações, ele disse não, e foi viver a sua vida. E sabe o mais interessante? Pasme vocês, Jesus não foi atrás dele, porque ele resolveu, depois de receber as informações, entender que as informações que ele, no início, aparentemente tão almejava, não exerceram nenhuma autoridade sobre a sua vida. 10 homens: oh, Jesus, somos leprosos, dá para nos purificar? Vai e mostra ao sacerdote. Dos 10, quantos voltaram? Me permita usar essa expressão: 9 indivíduos foram para o inferno curadinho, sem lepra. Porque muito mais que uma manifestação, muito mais
que um momento Ele quer viver conosco uma história. Para Pedro, bastava um barco cheio de peixes e era o suficiente. Senhor, aparta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus disse: Pedro, você não está entendendo nada. Eu não entrei no seu barco para viver com você um momento. Eu entrei no seu barco para mudar a história da sua vida. A partir de hoje, você vai ser pescador de homens. É muito importante entendermos, porque vivemos um ambiente onde me parece que Jesus virou um utilitário, onde as pessoas o procuram quando precisam, e acham que o milagre por si só, a manifestação do poder na sua vida, seja de qual forma for, já é o suficiente, já é o carimbo para se herdar a vida eterna. Paulo nos ensina uma coisa: eu estou crucificado com Cristo, eu morri por Cristo. A entrega aqui é total. Ele vai nos mostrar isso de uma forma muito séria, é verdade, muito sóbria, porque é isso que precisamos. Olhar a vida de duas formas que precisa ser vista: a carnal e a espiritual. Tem coisas no meu casamento que é carnal, tem coisas que no meu casamento são espirituais, tem coisas em meus negócios que são carnais, físicas e humanas, tem coisas que são espirituais. Tem coisas que acontecem na igreja que são carnais, tem coisas que acontecem aqui que são espirituais, porque a vida é assim. Por isso que a proposta da oração é: seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Ou seja, enquanto eu não vou para o céu, eu trago a cultura. Que foi Jesus? Jesus foi um colono que saiu do céu para colonizar a terra. Por que é que falamos português? Porque fomos colonizados por portugueses. Por que é que o mundo hispano fala o espanhol? Porque foi colonizado pela Espanha. Por que é que a América fala inglês? Porque foi colonizada pelos ingleses. Entendeu? Jesus veio colonizar a terra. Ele veio falar para mim: viva aqui na terra segundo a cultura dos céus, e aproveite, porque depois você vai para lá eternamente. Quando nós entendemos isso, buscamos. Por que muita gente tem problemas com isso, com essa autoridade? Primeiro, porque acha que a autoridade do Senhor vai se instalar na vida dele da noite para o dia, como se fosse trocar um software. Vamos trocar isso. Remove aqui e entra aqui, e a partir de agora eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não tenho mais desejos, todo o meu passado foi apagado. Isso não é assim que funciona. Autoridade é algo que, de fé em fé, de glória em glória, conhecei e prossegui e conhecer, é paulatino, é crescente, é assim que funciona. E Paulo nos dá uma direção muito legal sobre isso. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, põe para mim por favor. E ele diz assim, definindo um período de sua caminhada: Quando eu era, eu falava como, e eu sentia como, e eu agia ou discorria como, mas logo que cheguei a ser, a primeira coisa que eu fiz, acabei com as coisas de, preste atenção, que essa é uma direção extraordinária de Paulo. Ele compara a sua caminhada de fé, e não apenas sua, a daqueles que caminham com ele. Nós vamos dar uma olhadinha mais à frente. E ele diz o seguinte: eu já fui menino. E eu já fui menino. E quando eu era menino, eu falava como menino, como criança. Criança fala o quê? Como é que criança fala? Criança fala o que quer. O garotinho entrou na igreja, no final do culto, e o pastor estava lá em cima, o culto tinha terminado, e o pastor estava em pé, o garotinho ficava assim, ó. E o pastor falou: meu filho, o que você está vendo aqui? Não, é que mamãe falou que o senhor tem duas caras. Criança não pensa fala o que é franca, sim ou não? Sim. Fala o que quer. Isso. Criança não tem noção do perigo.
Paulo disse, eu já fui menino, e quando era um menino, minha maneira de falar era uma maneira como? E minha maneira de sentir? Também era como menino, pirraça, não me dá, estou de mal, não volto mais aqui, é meu, é meu, sentimento de menino. Paulo diz, eu já fui menino, já falei como menino, já senti como menino, já agi como menino, mas a fase de menino passou. Ele não está falando de idade não, porque amadurecer, ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Por que eu estou falando isso? Porque preste atenção, gente, nós precisamos entender que quando Deus tem o controle da nossa vida, 1000 cairão ao nosso e 10.000, mas nós, isso, muito bonito, né? O que vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? A altura, a profundidade, a largura. Tem gente que entra no meu gabinete e fala, pastor, vai embora, pastor, fulano está de mal comigo, na igreja não quer mais falar comigo, não deixou eu entrar, não deixou eu passar, não deixou eu pular, não deixou eu ir, não deixou eu voltar, eu vou embora. Pare e pense nisso. Já viu gente que falou comigo, pastor, eu não volto mais à igreja porque eu queria botar o meu carro lá naquele lugar, e eu não pude botar, e eu não volto mais aqui porque eu acho que eu deveria colocar o meu carro lá. Altura, profundidade, largura, mas o carro lascou ele. É só para você adaptar, porque às vezes a gente lê aqui, parece que é um negócio que está tão distante de nós. Então Paulo fala o seguinte, se eu quero ter a autoridade de Deus sobre a minha vida, eu tenho que jogar a imaturidade fora, e entender que não cabe mais no meu estilo de vida, certo? Atitude de menino, tem coisa que é para mim, e o que é para mim, eu tenho direito, tem coisa que não é para mim, e o que não é para mim, não é, e acabou. É assim que funciona. Não dá para viver com pirraça, não dá para viver com questões, falando qualquer coisa, não dá. Por quê? Porque a maturidade chegou e mandou a imaturidade embora. Quem governa a minha vida é Deus. É assim que funciona. Quem governa a sua vida é Deus. Então nós já tivemos período de menino? Sim, já tivemos. Mas eu amadureci, e quando eu amadureci, a primeira coisa que eu mandei foi a infantilidade embora. Entendeu? Você vê homens que parecem o Peter Pan, na terra do nunca, não quer crescer. Quem é o Peter? O Peter é conhece a história dele? É um homem que não quis crescer, e que quer ficar na ilusão da terra do nunca, como um menino. Isso, dá uma olhada aí no Santo Varão. Isso. Presta atenção. Às vezes você vê irmã na igreja, me perdoa, não estou fazendo isso aqui usando ninguém que eu estou falando. Tem irmã que eu vou falar para você. Você olha, ela parece uma menininha de 13 anos. Vem vestidinha. Ô dona! A casa caiu, dona. A senhora não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Pare e pense. Mature. Não, o cara é casado, mas acha que é o Dom Juan. Entende? Basta ver uma mulher bonita que ele entra em modo conquistador. Eu acho mais barato quando eu vejo. Eu falo, entrou. Eu tenho um amigo que é só chegar. Quando eu estou com ele num ambiente que chega uma mulher bonita, é imediato. Parece que já está assim, tem um sensor. O cara já muda, ele já muda o tom de voz. Uma vez ele ficou tão romântico que quase que eu beijei ele. Você consegue entender? Eu preciso que a igreja entenda, sabe? Que todos nós, eu falo isso para mim em primeiro lugar, precisamos entender que o tempo de menino foi embora.
Não dá mais para ser menino nem menina na fé. Não dá mais para falar como menino. Não dá para pensar como menino nem como menina. Não dá para agir como menino e menina. Nós estamos chegando numa reta final, onde a seleção inevitavelmente está sendo feita por si só. É assim que funciona. Paulo está descrevendo isso, mas ele diz uma coisa, olha que coisa interessante. Hebreus 5:12. Hebreus, porque havendo já, ou porque devendo, e vos haveis feito tais que necessitais de, e não, diz, o que Paulo está dizendo? Primeiro ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Agora, ele está falando para os outros. Precisam ter conhecimento dos rudimentos, das bases, dos primeiros. Eu pergunto a você, essa turma instruída por Paulo, não tinha conhecimento dos rudimentos? Não tinha conhecimento das bases, tendo alguém tão preocupado com isso como Paulo? O que o Paulo está dizendo é o seguinte: a vida que vocês estão levando, depois de terem descoberto os rudimentos, é como se os rudimentos não existissem. Eu tenho que tratar vocês como meninos. Paulo diz, eu não sou mais menino, mas eu convivo no meio de meninos. Deixa eu falar uma coisa para você, se você quer caminhar bem com Deus, aprenda, sua maturidade não transforma a vida dos outros. Você vai viver em ambiente, seja familiar, seja corporativo, seja religioso, onde vai ter gente educado e mal educado, onde vai ter gente comprometido e gente sem comprometimento. Inevitavelmente eu tenho que ter maturidade, não, porque eu amadureci, todo mundo tem que amadurecer? Não. Se você pensar isso, vai ter problema de relacionamentos em todas as esferas. É assim que funciona. Paulo, primeiro ele diz, eu era menino, não sou mais. Alimento. Paulo está dizendo, eu me converti no caminho de Damasco. Tem gente aí, muito tempo na minha frente, e pessoas que precisam aprender tudo de novo. Não tem a ver com aprendizado, tem a ver com autoridade. É assim que funciona. Quando o que você sabe a respeito de Deus exerce autoridade na sua vida, acabou, sua vida muda. É assim que funciona. Não confunda isso com manifestações de poder. Não. É um estilo de vida com Deus. É isso que Paulo está descrevendo. O verso 13, põe o 13 para mim, por favor. Olha o que ele diz. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Paulo está dizendo para eles, queridão, vocês estão precisando crescer, estão precisando amadurecer, sabe? Estão precisando colocar o que vocês sabem na sua vida. Você sabe que hoje, dos ambientes aí mais populares, é o ambiente do coach, certo? Do treinador. Na verdade é isso. O que esse cara vai fazer? Esse camarada, uma das funções é despertar em você e fazer você conseguir praticar coisas que você já sabe e que não exerce por indisciplina ou por qualquer outra coisa. Oferecer a você ferramentas, métodos, mostrar a você resultados. Por que funciona? Porque quando você começa a consertar a postura e começa a colocar em prática aquilo que você já era capaz de fazer, você confere autoridade a todo o seu conhecimento, empírico que seja, mas sobre a sua própria vida. Isso vai levar a sua vida inevitavelmente para uma outra esfera.
O que Paulo está dizendo é: eu amadureci, mas eu ainda tenho que conviver no meio dos imaturos. Nós vamos lidar com fé, mas eu levo isso para todos os ambientes. Eu vou ser equilibrado? Vai ter gente desequilibrado. Eu vou ser educado? Vai ter gente que não é educado. Eu vou fazer as coisas certinho? Tem gente que, mas eu não consigo viver com esse povo. Então morre. Está na hora de você ir embora dessa terra. Porque é assim que funciona. Coloca para mim Filipenses 4:11, só mais 3 textos e eu termino. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Verso 12. Sei estar abatido e sei ter em abundância, e em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu entreguei minha vida, morri, o texto que eu abri foi esse, já estou crucificado em Cristo, crucifiquei em Cristo. A primeira coisa que tive que entender, que eu teria ainda vivendo com Cristo um período de menino, mas logo depois de um tempo, esse período de menino foi embora, e eu não falo, não ajo e nem penso mais como menino, porque agora eu sou homem. Terceira coisa, apesar de ser um homem, de ter morrido em Cristo, vou viver no meio de gente que deveria estar muito mais à frente do que eu, mas não está. É isso que Paulo disse no anterior. E agora ele diz o seguinte: Deus, no controle total, com total autoridade sobre a minha vida, eu aprendi a viver qualquer situação. Eu sei a ter pouco, sei a ter muito, sei a ter amigo, sei não ter amigo, eu sei estar com saúde, sei não ter saúde, tem gente que me trai, tem gente que me ama, tem gente que vai, tem gente que não vai, tem gente de todo tipo. Paulo diz, eu estou habilitado. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela, e diga-se de passagem, o cara é doutor, treinado por um dos maiores doutores do Novo Testamento, Gamaliel. O cara é poliglota. O cara era um judeuzinho de carteirinha, perseguindo cristão. Dizer que Paulo, antes do caminho de Damasco, não sabia nada sobre Deus, é brincadeira. Mas ele sabia muito sobre Deus, menos quem Deus era. Quando ele cai de um cavalo, literalmente, tem seus olhos, olha bem, antes do episódio, ele via fisicamente, mas não via espiritualmente. Depois do episódio, ele não vê fisicamente, mas começa a ver espiritualmente. E a vida dele é levada para um novo estilo, onde ele diz, se eu morri, amadureci a ponto de viver com os imaturos, eu sou capaz de dizer que vou sobreviver a todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Mas note como é que as coisas vão. Atos dos Apóstolos 6,16. Atos 6,16. Atos 16,6, perdão. Perdão, Rick. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo? Quem foi que impediu Paulo? Eu acho que era Paulo, Silas e Timóteo, nessa ocasião. Quem foi? Como é que o Espírito Santo impede alguém? Nós vamos para o pneuma agora, para o abstrato. Olha só, está dizendo que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. É só para você entender o nível de vida, de autoridade que esse cara saiu do ambiente humano. Paulo é alguém que tem a percepção do espiritual. O que ele está descrevendo aqui, para muita gente, pode parecer loucura. Como é que o Espírito Santo impede alguém? Foi o quê? Foi uma visão? Foi uma revelação? Como é que foi? Como é que é isso?
É isso que nós precisamos entender. Quando nós damos a Deus a autoridade, mas pastor, eu não tenho como tirar a autoridade de Deus sobre a minha vida. Tem sim, tem. Você não tem como tirar a autoridade de Deus, mas você pode tirar a autoridade dele na sua vida. Tenho repetido isso direto. O texto é categórico. Jesus visita Nazaré, terra que ele cresceu. E o texto diz que em Nazaré ele não pôde ele não pôde fazer praticamente nada. Quando Jesus chegava em Nazaré, o poder dele deixava de existir. Não, mas deixava de se manifestar, porque a incredulidade estabelecia o limite. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você pode criar na sua família, nos seus negócios, no seu casamento, no seu ministério, Nazaré, um ambiente onde ele, apesar de ser o Todo-Poderoso, não pode realizar nada. Mas você pode ser Nazaré, vivendo do lado de Cafarnaum, vendo milagres acontecer, do lado de Betânia, vendo gente ressuscitar, do lado de Jerusalém, vendo gente caminhar depois de anos. Qual é o grande problema? É que quando as coisas começam a acontecer perto de nós, mas não na nossa vida, parece que Jesus é um charlatão. Não é possível. Como é que isso vai acontecer? Nós precisamos entender que o poder dele é real, mas há alguém que pode limitar esse poder, e esse alguém somos nós. Eu não posso impedir que ele faça algo na vida do Felipe, do André, do Alexandre, do Augusto. Eu não posso impedir. Do Abner, da Jacira. Mas eu posso impedir que ele faça algo na minha vida. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o quê? Alguém que Deus tem autoridade na vida dele, a ponto, sabe, de ele ter a sensibilidade de que o Espírito Santo é capaz de lhe impedir ou lhe direcionar. Ele está num barco e diz o quê? Nós vamos enfrentar uma grande tempestade. O barco vai afundar, mas ninguém morre. Sai do barco, assim, frio demais, vão fazer uma fogueira. Uma víbora sai e morde sua mão. Os homens disseram, nossa, esse camarada estava designado para morrer mesmo. Olha, acabou de se salvar do naufrágio. E ele sacudiu a víbora. Alguém. E por que esse cara vive isso? Por causa da autoridade. E sabe o que mais me impressiona? Quando você vai ver as vezes que ele foi preso, açoitado, humilhado, perigo de morte, e você olha para um cara que viveu tudo isso, e 2 Timóteo 4,6, coloca aí, por favor, 2 Timóteo 4,6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida, não era viagem não, era a morte mesmo, o tempo da minha partida está próximo. Verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei preste atenção, a vida com Deus não é apenas para essa terra. Nós precisamos entender no que entramos quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Somos aliados de Cristo numa guerra, onde o inimigo é poderoso, é astuto, como sabe onde vai agir, como quer que a direção e a autoridade da nossa vida fique nas nossas mãos, nas mãos de outras pessoas, mas não a coloquemos nas mãos de Deus. Nós precisamos nos posicionar. É isso que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria orar por mim e por vocês.
porque Deus está reservando um novo tempo para nós. Um tempo onde a autoridade dele vai agir na nossa vida de tal forma que todos verão o que Deus é capaz de fazer em nós. Nós precisamos de bens materiais, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas eu queria que entendêssemos nesse momento de que as coisas espirituais sobrepõem as materiais.